ninguém foi feito para andar sozinho. Os grupos de comunhão, os GCs, são o coração da nossa igreja e temos 3 convites especiais para você que deseja se conectar. Quer fazer parte? Se você busca encontrar sua turma, crescer na fé e criar laços verdadeiros, temos um GC esperando por você. Você quer liderar? Se você sente o chamado para guiar pessoas, multiplicar a visão e pastorear vidas, venha se tornar um líder de GC. Quer ser um anfitrião? Se você tem um espaço em casa e um coração hospitaleiro, abra sua casa para abençoar pessoas e seja um anfitrião de GC. Para qualquer uma dessas opções, o caminho é um só. Liga lá no Connect. Nossa equipe está pronta para te dar todo o suporte e orientação. Venha desfrutar da comunhão no corpo de Cristo. Somos uma grande igreja com um grande coração. Se interessou? Acesse cnconnect.com.br e venha fazer parte de um grupo de comunhão. Nós esperamos por você! Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, comunidade das nações. Boa noite para você que está online nos acompanhando nessa noite. Sejam muito bem-vindos ao culto Sozo, o culto onde o sobrenatural acontece, o culto onde a libertação acontece, o culto onde você recebe a sua cura, a sua salvação e o seu milagre. Saiba nessa noite que o Senhor, por mais que você esteja andando por aquilo que em Salmos 23 a gente encontra, por Davi, um vale de densas, um vale da morte, de sombras, de escuridão, isso pode ser interpretado como um momento de circunstâncias, um momento de dificuldade, um momento que você
procuram uma resposta ali para aquilo que parece impossível, aquele momento que você busca sua cura e parece que não vem, aquele momento de dificuldade financeira, pois saiba que em Salmos 23 ele fala que o Senhor está com ele. Então nessa noite o Senhor está contigo. Apresente hoje o teu clamor, apresente hoje o teu pedido ao Senhor, renda graças ao Senhor por estar aqui nesse momento, pela presença dele inundar este ambiente. Saiba que esse é um ambiente onde o SOS acontece. Saiba que é um ambiente onde você não precisa temer nada do que está lá fora, pois é um ambiente que o Senhor protege pela vara e pelo cajado dele. Saiba que nessa noite é um ambiente onde o sobrenatural acontece. Pai, nós te oramos, Pai, nós te celebramos nessa noite, que seja um ambiente onde cura venha se manifestar, onde a libertação acontece, onde a salvação acontece, Pai. Nós apresentamos a Ti, Senhor, nosso melhor louvor e clamamos pela Tua presença aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém.
tudo que tu és. Você me libertou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Declare a bondade dele. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. E ele está neste lugar. Teu amor é pra sempre. Te adoramos, Jesus, te bendizemos, amamos tua presença, doce presença. Doce presença, doce amor, amor que me libertou, amor que me transportou do reino das trevas pro seu amor. Seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. O seu amor dura. Seu amor, você pode declarar. Dura pra sempre o seu amor. Seu amor dura sempre. O seu amor dura sempre. Tu és bom, só a igreja declare. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Te bendizemos, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Pai, a presença de Deus, do Santo Espírito já está neste lugar, amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Você pode aplaudir a presença santa dEle. Aleluia. Oh, queridos, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que precisamos. Dependemos de Ti, Jesus. Você pode nessa noite se colocar nesse lugar de dependência. Jesus.
O Senhor irá trazer cura a quem precisa de cura, restauração a quem precisa de restauração. Querido, sabe aquele milagre que você tanto precisa? Eu sinto o Espírito do Senhor dizer: se coloca naquele lugar que eu te chamei uma vez e vai acontecer. Vai acontecer à medida em que você prosseguir em buscar, em ir mais profundo e não se contentar com o raso. Oh, Jesus, nós queremos ir mais profundo em Ti, Deus. Se com luz, Deus se manifestará. Se buscar
ainda com seus olhos fechados, com suas mãos levantadas, saiba que estamos numa atmosfera aonde foi marcado um encontro. E nesse encontro o Senhor está olhando para mim e para você. Nesse encontro o Senhor está esquadrinhando o meu e o seu coração, analisando cada situação na minha e na sua vida. Sabe, nessa noite é um lugar aonde o Senhor está se revelando a mim e a ti. Nessa noite o Senhor, Ele está vindo como um raio, como um vento impetuoso, como um trovão poderoso, para dizer para mim e para você que Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Sabe, queridos, nessa noite o Senhor está vindo te liberar sobre mim, sobre você, uma atmosfera de domínio, uma atmosfera de governo, uma atmosfera de autoridade, aonde você vai olhar para essa situação, aonde você vai olhar para essa enfermidade e vai falar: ei, enfermidade, sai que você não me pertence. Ei, escassez, sai da minha vida que você não me pertence. Ei, infertilidade, sai da minha vida, pois você não me pertence. Sabe, queridos, você está debaixo de um governo, debaixo de um domínio, aonde Ele é infalível, aonde o Senhor Todo-Poderoso, Ele é mais que vencedor, aonde o Senhor mais que vitorioso, Ele te faz abençoado, Ele te faz curado, Ele te faz transformado. Então nessa noite, que você possa acessar essa atmosfera, então nessa noite, você possa abrir o seu coração, para que o Senhor possa vir como um vento impetuoso, poderoso, forte nas batalhas, para que Ele possa vir em nome de Jesus, guerreando o meu e o seu combate, aonde Ele possa vir manifestar a glória dEle aqui na terra, de maneira que todos os joelhos se dobrarão e dirão: só o Senhor é Deus, amém. Nessa noite, que você possa adorar e declarar: vem, Senhor, como um trovão, vem, Senhor, como um trovão, oh, aleluia. Sabe, queridos, o testemunho, quando é contado, ele fala: faz de novo. Quantas vezes, no momento de aflição, eu colocava essa música e começava a declarar: tu és vitorioso, Senhor, e eu sou vitorioso contigo. E nessa noite, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo, que você possa liberar palavras sobre essa situação que você está vivenciando. Sabe, aquilo que está dentro de nós pode gerar uma atmosfera externa de cura. Basta você crer, basta você acreditar. Então que em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, mas você possa olhar para essa situação e no ato profético, você aí no seu lugar, começa a declarar: eu sou curado. Você aí no seu lugar, toda infertilidade caia por terra em nome de Jesus, porque eu sou fértil. Toda escassez, toda crise no relacionamento caia por terra. Eu não sei o que você está vivenciando, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus de restauração, e Ele está restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos, restaurando alianças, empresas. Declare aí do seu lugar, porque Ele não vai fazer, Ele já fez, porque Ele é o Jeová, o Deus provedor, o Deus que jamais perdeu uma batalha. Oh, aleluia! Aleluia! Enquanto nós estávamos lá em cima reunidos em oração, o Senhor nos deu palavras de conhecimento. Eu quero declarar que você já é curado de toda fascite plantar, de todo esporão calcâneo, de toda endometriose. Sabe, queridos, eu orava por uma pessoa hoje na hora do almoço, declarando: esse câncer está retrocedendo, esse câncer está murchando. Ei, câncer, saia dessa vida em nome de Jesus. Todo ligamento cruzado anterior seja restaurado, toda dor na coluna seja repreendida em nome de Jesus. Ei, bursite, toda inflamação no ombro caia por terra em nome de Jesus. Todo ovário policístico,
esse diagnóstico, ele vai ser confundido, porque o Senhor está mudando a sua história. Sabe, quando eu estava na minha janela de oração por esse culto nessa noite, o Senhor falava claramente ao meu coração: Ele está confundindo diagnósticos. Eu não sei se você entrou aqui com diagnóstico de enfermidade, ou então mesmo de um diagnóstico de famílias de palavras que são lançadas sobre a sua família. O Senhor está revertendo e está confundindo as pessoas, para que você possa acessar o seu milagre, amém? Toda dormência vinda nos dedos seja repreendida em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, toda cura nos olhos, toda cura em nome de Jesus, toda cifose torácica, nós declaramos a sua coluna no lugar. Ela está sendo colocada no lugar nessa noite, amém? E você que está aqui neste lugar, com dores na coluna, com essas palavras que foram lançadas, receba a sua cura, receba a manifestação do Jeová Jireh, do Jeová Rafá, em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui pedidos do YouTube. A Mari pede pela vida do adolescente Rodrigo Fleury, internado em estado grave após uma agressão. Nós declaramos, Senhor, visita o Rodrigo naquele lugar. Vai ministrando sobre toda enfermidade nele, Pai, toda enfermidade no cérebro, Pai. Nós declaramos que as células sejam reconstruídas, que tudo caia por terra em nome de Jesus. A Gilza pede pela saúde de sua mãe, pelo bebê Benjamin, pela liberação do home care. Senhor, entra com providência, vai de encontro à saúde da mãe do Benjamin e do Benjamin, Senhor. Libera essa provisão em nome de Jesus. Pai, a Gilza pede para o Zazá e Cláudio, que estão em cadeira de rodas. Ei, nós declaramos nesta noite a restauração dos ligamentos, a restauração dos músculos. Aquilo que está fora do lugar vai criando forma nessa noite, e que eles possam levantar dessa cadeira em nome de Jesus. A Luzia pede cura por refluxo e bruxismo. Ei, Luzia, receba a sua cura em nome de Jesus. A Elda pede que sua família receba o SOSO. Senhor, nessa noite nós declaramos a tua visitação naquele lugar, que tu possa vir como um vento impetuoso, Pai, e mudar aquela atmosfera de dentro para fora, e que haja o SOSO sobre essa família em nome de Jesus. Senhor, a Valéria pede por sua saúde, Pai. Nós ministramos virtude sobre a saúde da Valéria, seja curada em nome de Jesus. A Neide pede pela provisão para ela e para o seu filho. Ei, Neide, declare que você é filha de um Deus do ouro e da prata. O Jeová Jireh está entrando na sua família em nome de Jesus. A Maria pede por cura emocional e pela saúde da Ludmila. Senhor, vá de encontro a Maria, acalma os pensamentos, ministra paz, libera uma ordem, uma palavra de governo sobre ela em nome de Jesus, e que o Senhor possa curar a Ludmila em nome de Jesus. Maria pede pela restauração do casamento de Marcos Moraes. Senhor, entre em meio a esse relacionamento, renova a aliança, restaura a aliança, que haja um resgate, uma transformação, que toda palavra lançada caia por terra em nome de Jesus, porque nós estamos aqui em unidade, profetizando vida sobre essa família em nome de Jesus. Você que está com o seu prospecto, você que está na sua campanha de 7 semanas, eu quero dizer algo para você. A palavra que está sendo gerada aqui nesse ambiente vai mudar a atmosfera para que o seu milagre aconteça. É um tempo de mudança de histórias, é um tempo de governo do Senhor sobre as nossas vidas, e aonde Ele governa, nada falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então que haja em nome de Jesus a cura espiritual que você está desejando, a cura emocional que você tanto tem buscado, a cura física dessa enfermidade, a cura financeira, a restauração da sua vida financeira, a cura familiar, o resgate de relacionamentos, a cura ministerial, a cura integral sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero declarar nessa noite o Jeová se manifestando de maneira poderosa, porque nós estamos aqui reunidos debaixo de uma palavra, e aonde a palavra, aonde a sabedoria entra, ela edifica um lar, e onde o conhecimento entra, os celeiros serão cheios e fartos, como diz Salomão em Provérbios 24, versículo 3. Eu creio, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor está entrando em famílias, em lares, em ministérios, em vida financeira, em vida sentimental, em emoções, com a cura do Senhor, com o teu shalom, com nada quebrado, com nada faltando, com nada fora do lugar. E se você crê nessas palavras, exalte, glorifique, exalte ao Senhor, aleluia!
Pode crer. Você veio buscar o seu milagre, você vai levar o seu milagre hoje, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu quero ser boca de Deus para vocês hoje aqui nesta noite. Eu quero dividir uma palavra com vocês que está lá em Romanos. Em Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é o certo que com Ele padecemos, para que também com Ele mesmo glorificados seremos. Irmãos, eu quero me ater aqui a essa palavra, porque eu vejo aqui um monte de herdeiros e herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Vocês podem ter certeza de uma coisa: se você está aqui, não é por acaso, é porque você é um herdeiro e uma co-herdeira e um co-herdeiro em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve isso para nós, está lá em Romanos, que nós temos direito. O que o herdeiro tem direito? A herança. E quando você vem à casa do Pai, você está dizendo para quê? Senhor, eu quero tomar posse da minha herança. Não é verdade? Às vezes, quando a gente sobe aqui para falar dízimos e ofertas, as pessoas falam assim, mas dízimo e oferta? Sim, toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala de oferta. Fala do teu desprender, da tua entrega ao Senhor Jesus. E eu trouxe algumas referências para nós, depois que vocês tiverem curiosidade, ler a história completa, porque o tempo é muito curtinho aqui e a gente tem que ser breve, né? Porque a palavra é muito importante. As heranças descritas na Bíblia, às vezes, são impossíveis de serem realizadas aqui no nosso dia, para nós. Mas o Deus que nós conhecemos, que é o Pai da herança, que é o dono da herança, Ele nos faz regozijar, porque Ele entrega todos os dias a nossa herança. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que é a história de Mefibosete. Mefibosete, vocês conhecem a história. Mefibosete, ele foi jogado em uma terra chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. Cidade do esquecimento, lugar de esquecimento. Mas porque ele tinha uma herança, devido a Jonatas, que era amigo de Davi, ele tinha uma promessa de Deus empenhada na vida dele, por causa da obediência de Jonatas. Porque Jonatas servia ao Senhor. Jonatas era obediente, apesar do pai que tinha, né? O que acontece? Mefibosete, ele, em uma determinada época, vocês vão lembrar que ele toma a herança dele de volta. Davi chama, vem cá, você conhece alguém da família de Saul? Traz Mefibosete. Mefibosete senta à mesa do rei. Mefibosete toma as terras de volta, restitui, Deus dá a herança dele todinha de volta, e ele senta à mesa do rei. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Se você vai ofertar, se você vai dizimar, e para você que está em casa nos assistindo também, se você vai ofertar, vai dizimar, você pode ter certeza que você faz parte da herança que Deus deixou para você. Tem gente com herança presa aqui, mas hoje eu quero liberar uma palavra para vocês. Aquela herança que está presa, seja ela na saúde, financeira, ou emocional, vai ser caída hoje por terra, porque o Senhor já te deu a tua herança. Deus já entregou para você a sua herança. Deus muda decretos. Deus hoje está mudando decretos para te favorecer. Você crê? É só você dizer, glória a Deus, eu tomo posse. Eu vou tomar posse da minha herança. A herança é minha, ninguém vai colocar a mão. Você tem que ser ousado, você tem que ser intrépido e dizer, eu vou tomar posse da minha herança. Não tem para ninguém. Vocês conhecem também, rapidinho aqui que eu vou falar, sobre as filhas deixa eu ver o nome que eu colei, Zelofeade. Essas vocês não vão esquecer.
esse rapaz tem esse nome diferente assim, mas ele era filho de Manassés. Filho de Manassés, automaticamente as filhas deles eram neta de José do Egito. E acontece que Zelofeade morre. E ele era muito rico. Ele era muito rico, tinha muitas posses. E as meninas se veem, porque naquela época mulher não tinha herança. Aí as meninas chegam e falam, olha, as 5 discutindo. E como é que vai ser? Elas vão falar com Moisés. Elas tiveram atitude, resolução, decisão, e falou, nós vamos falar com Moisés. Nós queremos a nossa herança. Moisés representava Deus, que Moisés tinha intimidade com Deus, conversava com Deus face a face. Então, o que acontece? Ela chega e fala para Moisés, Moisés, nosso pai morreu e nós queremos a nossa herança, como é que fica? E Deus levanta uma pessoa e chega até Moisés, e Moisés muda uma lei. Ei, Deus está dizendo para você, eu estou mudando lei para te abençoar hoje. Eu estou mudando a estratégia do homem. Sou eu, Deus, que te acompanho. Vejo a sua herança. Aquelas 5 moças, 5 mulheres, elas foram decisivas na mudança da história do povo de Israel. Então, vocês hoje digam, eu tenho a minha herança, eu não cedo, não dou, não entrego, é minha, em todas as áreas da minha vida. Dizime oferta na casa do Pai, entrega o que você acha que é seu na casa do Pai. A casa do Pai precisa da sua bondade, não é só servir em termos financeiros, não. Todos nós, cooperadores do ministério, nós temos uma herança. Você é uma herança escrita, viva, carta viva de Jesus. Nossos auxiliares, os nossos herdeiros estarão entregando os envelopes. Você dá um nome à sua oferta, fala, Senhor, essa é a minha herança, que a Conceição falou, eu quero a minha herança, Senhor. Eu quero ser abençoada, Senhor, naquilo que eu tenho buscado, Senhor. Pai, eu quero te ajudar. Você está em casa também, não esqueça, entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo, não retém, é do Senhor, você também está fazendo a obra de Deus. Eu quero orar por você. Levanta a sua oferta, levanta o seu envelope, fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou a sua herdeira, o seu herdeiro, eu quero a minha herança. Eu vou falar com quem eu tiver de falar, e se eu não puder falar, eu falo somente com o Senhor sabe o que eu preciso. Então está entregue na mão do Senhor, e venha, entrega o seu dízimo, a sua oferta, com amor, com carinho, dizendo, Senhor, é para o Senhor, não é para o homem, é para o Senhor que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Entrega a sua oferta com carinho, e o seu dízimo, para a sua proteção, em nome de Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade,
que lindo. Deus está presente neste lugar. E hoje nós temos um testemunho para contar. Esse testemunho vai edificar muito a sua fé. Quando testemunha, quer dizer Deus dizendo para você: eu quero repetir, eu quero fazer de novo. E esse testemunho vai provar para você que para Deus não há nada impossível. Que quando você está aqui buscando, fazendo a sua campanha, Deus está ouvindo cada oração, Deus está vendo cada lágrima. Como eu falei, Deus sente a sua dor, Deus se importa com você e Deus não está alheio. Eu queria chamar a Karine aqui, ela vai contar o que Deus fez na vida dela, aqui, o milagre que ela recebeu aqui nesta casa. A paz do Senhor, amada igreja. Eu quero começar o meu testemunho lendo esse versículo aqui, que é Mateus 6:33, que fala o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, em 2023, eu e meu marido decidimos ter filhos, né? Nós estávamos com 4 anos de casados, e aí chegou esse desejo no nosso coração. No início das nossas tentativas, o meu corpo começou a inchar, os meus pés começaram a inchar, minha mão começou a inchar, os meus dedos começaram a se deformar, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é porque eu estou trabalhando muito? Eu comecei a trabalhar digitando, né? No meu novo emprego na época. E eu, será que é porque eu estou trabalhando muito, digitando muito? O que está acontecendo? E meu marido falou: amor, talvez seja um problema na circulação. Vamos ver. A gente foi no médico, ver se tinha algum problema na circulação, não era nada disso. Até que nos indicaram ir no reumatologista. Chegamos no reumatologista, ele pediu os exames, a gente fez os exames. E, para minha surpresa, eu fui diagnosticada com uma doença chamada artrite reumatoide. Essa doença é uma doença autoimune, que começa a atingir nas suas articulações e depois ela começa a atingir os seus órgãos. O seu corpo vai se deformando, você vai perdendo os movimentos. Na época eu já estava mancando e ela pode crescer rapidamente. E aí ele me falou isso e eu falei assim: como é que é? Tem tratamento? E aí ele falou assim para mim: olha, é uma doença que não tem cura. Eu posso te passar medicamentos, mas pode ser que melhore, entre em remissão, pode ser que não. Então, assim, o medicamento ele vai ajudar a controlar. E eu falei: nossa, mas eu estou tentando ter filhos. Como é que eu vou fazer? E ele falou assim: no grau que está a inflamação, impossível você ter filho. Falou isso para mim. E eu fiquei muito triste na época. E aí eu lembrei que eu sirvo um Deus de milagres, um Deus todo-poderoso. E aí eu coloquei tudo isso nas mãos de Deus. Eu falei: Senhor, eu quero ter filhos, eu quero que meus filhos façam a diferença nessa geração. Então, muda esse diagnóstico, realiza o meu sonho. E, para minha surpresa, na época, eu descobri também que estava grávida. Mas calma, calma que não terminou ainda. Eu descobri que estava grávida, mas na época a gravidez não evoluiu, né? Ela foi só até o 2º mês, até a 9ª semana. E aí eu fiquei arrasada, porque eu falei: nossa, estou grávida, está indo contra o diagnóstico do médico. Só que aí, infelizmente, a gravidez não evoluiu, e na época eu falei assim, eu tinha ficado tão feliz, eu tinha feito tantos projetos, e eu falei assim: gente, o que está acontecendo, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sirvo a Deus Todo-Poderoso. Por que a gravidez não evoluiu? E aí eu tive um sonho, Deus falando para eu não desistir. E aí eu peguei e falei assim: eu posso, né, escolher entre 2 coisas. Ou eu desisto de acreditar no meu Deus, ou eu continuo acreditando no meu Deus Todo-Poderoso, porque eu tenho certeza que Ele não vai falhar. E aí eu senti no coração de começar a participar do culto, do SOSO. E aí eu vim aqui, eu lembro que quando eu cheguei numa terça-feira, eu estava aos prantos, morta-viva, e eu vim aqui nesse culto, e aí eu fiquei sabendo da campanha, eu entrei na campanha, e no final tinha um pessoal aqui na frente, e o pastor Paulo falou assim: quem quiser oração, quem quiser pedir
alguma coisa para Deus, vem aqui na frente, tem uma equipe que vai orar por você. E aí eu vim aqui na frente, e Deus usou um irmão, o nome dele é Tiago. E aí eu contei a minha história, contei que eu tinha descobrido artrite reumatoide, que infelizmente a gravidez não tinha evoluído, que o meu grau de inflamação era alto, que era quase impossível eu ter filhos. E ele pegou e falou assim, o que Deus está pedindo para eu falar para você é sobre a história de Ana. Ana não desistiu de ter o filho dela. E Deus vai te dar o seu filho terreno. Seu filho terreno mais velho é um menino. Não desiste dele. E aquela palavra me encorajou, me encheu de forças. E eu falei, eu estou com o emocional destruído. Aí ele falou assim, aqui é o lugar certo. E na presença de Deus que você vai se curar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E aí eu resolvi mergulhar na presença de Deus. Aquelas águas que pegavam só nos pés começaram a subir no joelho.
a resposta para quem precisa viver uma cura e viver um milagre. Você que está na internet nos assistindo, Jesus continua sendo a resposta para quem precisa viver uma cura e para quem precisa viver um milagre. E Jesus está aqui presente. Um pai dominado pelo medo, mas foi movido por uma esperança. Esse pai sabia o que era o significado de medo. O seu filho não estava simplesmente enfermo. O seu filho estava na beira da morte. Em outras palavras, o seu filho estava morrendo. Ele estava vendo o filho dele morrer. E quão desesperoso é você ver um filho passando por uma situação e você não pode fazer nada. Esse pai sentiu medo. Esse pai ficou aflito. E eu sei o que é isso. Eu vi a minha filha fazendo sessões de quimioterapia quando eu estava com câncer. Eu vi o cabelo dela cair. Eu vi ela pegando os cachos de cabelo quando ela tomava banho. E ela falava assim: olha aqui, pai. Mas eu falava para ela: filha, tenha fé. Existe um Deus que sente a nossa dor. Existe um Deus que não está alheio. Existe um Deus que está se movimentando ao nosso favor. Vamos para cima. Em cada sessão de quimioterapia, eu pegava o óleo e naqueles remédios eu falava: Senhor, que esses remédios sejam potencializados com o poder do céu. O que o Senhor precisa modificar nesse remédio, que seja modificado. E nós passamos 6 meses. Eu sei o que esse pai sentiu. Porque a enfermidade, ela entra. Ela não escolhe idade. A enfermidade não escolhe posição social ou fé madura. Ela entra, ela desestrutura, ela tenta roubar a esperança. Mas observe uma coisa nessa palavra: a dor levou aquele homem até Jesus. Às vezes aquilo que parecia destruição é o caminho que Deus vai usar para alinhar você ao seu milagre. Quando os recursos se acabam, quando a medicina não resolve, quando os contatos não ajudam, então você tem 2 opções: ou se entrega ao desespero, ou como aquele homem, você corre até Jesus. E foi isso que ele fez. Porque ele ouviu uma notícia que gerou fé. Evangelho é boas novas, Evangelho é boa notícia, por isso que nós testemunhamos aqui. A Bíblia diz: dirigiu-se Jesus de novo da Galileia, de novo a Galileia, onde fizera a água em vinho. Foi o local onde Jesus fez o primeiro milagre. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava vindo de volta para a Galileia, e uma nova notícia começou a ser contada. Deus começou a usar as pessoas para anunciar o que iria acontecer. E as pessoas começaram: ei, sabe aquele Jesus? Aquela história daquele Galileu, que num casamento lá do Marcelo com a Ruth, transformou a água em vinho. Esse Jesus está vindo de volta para a cidade. E essa notícia começou a espalhar. E as pessoas começaram a anunciar que Jesus estava de volta. Uma boa notícia para você: Jesus está de volta, Jesus está presente, Jesus está nesse ambiente. Comece a alegrar o seu coração. Aquele pai ouviu essa notícia, porque a palavra diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia. Como eu disse, não era qualquer Jesus, mas era o Jesus que transformou a água em vinho. O Jesus que tem um histórico de milagres.
O Jesus que tem um histórico de várias curas. O Jesus que tem histórico de que ressuscitou pessoas. O Jesus que tem histórico de que abriu os olhos dos cegos de nascença. O Jesus que tem um histórico de fez paralíticos levantarem, coxos andarem. Esse Jesus está presente nesse lugar. Porque milagre passado gera fé no presente. O milagre que aconteceu com a Karine, seu esposo, está bem ali no colo dela. E é suficiente para gerar a fé que você precisa. Porque Jesus está passando aqui outra vez. Ele esteve aqui antes. Ele esteve aqui terça-feira passada. E Ele está aqui nesse exato momento. Terça-feira passada, no momento de oração que nós oramos, a minha irmã está ali, minha irmã está ali sentada ali, ó, faz assim, minha irmã. Ela veio para o culto com a panturrilha doendo, ela não estava conseguindo caminhar, ela não estava conseguindo movimentar, quase que não veio para o culto. E no momento que a equipe estava aqui orando pelas pessoas, como fez há pouco, ela começou a sentir a panturrilha dela formigar. E no final da oração, a dor na panturrilha dela desapareceu por completo. Porque Jesus esteve presente semana passada. Jesus está presente aqui. E o mesmo poder que operou na semana passada, é o mesmo poder que está operando agora. Nesse exato momento, pessoas estão sendo tocadas. Nesse exato momento, aquela pessoa que você estava representando estava sendo tocada. Então, ele ouviu essa notícia e ele foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até ele. Tendo ouvido dizer que Jesus viera, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho. O oficial, o tecladista podia continuar, tá bom. O oficial não negou a gravidade da doença. Como eu falei, o filho dele estava morrendo. O oficial não mascarou a dor que ele estava sentindo. Mas ele foi direto à fonte da cura. A cura começa quando paramos de correr para vários lugares e vamos direto na fonte. Tem pessoas desesperadas que ficam atirando por todo lado. Só existe uma pessoa que pode realizar o milagre que você está procurando, e é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não precisa de remédios. Porque quando a enfermidade entrou em remissão, a Karine não estava nem tomando remédio. O médico falou, tome o remédio, porque ele vai ajudar você. Mas ela nem o remédio tomou, porque a cura veio dos céus. Eu quero profetizar, o dom da cura está sendo derramado sobre a sua vida. Pare de ficar procurando em vários lugares. Vá direto à fonte como ele foi. A cura começa quando nós paramos de correr para todos os lados e decidimos ir até Jesus. Eu casei e nós tínhamos plano de ter filhos depois de 4 anos de casado. E 5 anos de casado nós decidimos ter filho. Chegou um momento de que era a hora de nós termos filho. E nós tentamos engravidar e não conseguimos. Minha esposa, a pastora, foi fazer um exame e percebeu que ela não ovulava. Estava tudo ok comigo, mas ela não conseguia a ovulação necessária para engravidar. E nós começamos a fazer tratamento, ela começou a fazer tratamento. E depois de alguns meses fazendo tratamento, ela engravidou. Mas com 2 meses, quando nós fomos fazer o teste para ouvir o coração, não tinha coração. Houve um aborto. E nós estávamos no retiro espiritual. E ela falou, Senhor, eu tentei tudo que é jeito. E quando eu consegui, eu perdi meu filho ou minha filha. Quantos aí que tem bebê e fica jogando no lixo, largando nas portas, soltou a serva na tua casa? E Deus virou para ela e falou assim, filha, ela estava na frente de um lago. E ela falou, filha,
Você está vendo esse lago? E tinha muitos animais, tinha ali um pavão, tinha patos, tinha vários animais. Ela falou, está vendo aquele, Deus falou com ela, está vendo aquele pavão com aquela cauda linda, aberta? Eu não precisei de ajuda de ninguém para fazer ele. Está vendo aqueles patos andando por cima da água? Não precisei de ninguém para fazer eles. Tudo que você está vendo aqui, essa paisagem bela, não precisei de ninguém. Mas você colocou a sua esperança maior na medicina. Quando você descobriu que não ovulava, você já foi direto para os médicos. Você não me consultou. E ela abaixou a cabeça, chorou e falou, Senhor, me perdoa. Eu não vou fazer mais tratamento, eu vou deixar o Senhor agir. Porque eu sei que eu vou engravidar. E nós estávamos no acampamento, os homens estavam num local, as mulheres em outro. Nós chegamos, ela contou a experiência, nós colocamos diante do Senhor. Depois de alguns meses nós descobrimos que ela estava grávida da Letícia, minha primogênita, que está bem aqui. E quando nós fizemos as contas, a Letícia foi concebida no dia que nós chegamos daquele retiro espiritual. Pare de ficar procurando várias alternativas. Pare de procurar em vários lugares. A cura está em um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Concentre em Jesus e na palavra e viva o seu milagre. Hoje, este culto é um convite, claro. Traga a sua enfermidade, traga o seu problema até Jesus. Quarto, crer porque viu ou crer porque confiou. Então Jesus confronta aquele homem e diz, se porventura não vistes sinais e prodígios, de modo algum crereis? Jesus não estava sendo duro com aquele homem, ele estava revelando o nível de fé que aquele homem carregava. Você precisa entender que fé baseada apenas em sinais é frágil. Esse tipo de fé depende de prova. Se eu não tocar ali nas feridas na mão, eu não vou crer. Ou seja, eu só acredito vendo. É Tomé. Ou uma fé que precisa sentir. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo a dor passando. Quando a dor começar a diminuir, aí eu vou acreditar que Deus está agindo. Jesus estava expondo aquele nível de fé daquele homem. Porque a fé verdadeira está ancorada em quem Deus é, não no que Deus faz. A fé verdadeira é quando você não sente, não está vendo nada acontecendo, e você fala, Senhor, eu continuo acreditando, porque eu sei que cedo ou mais tarde, meu milagre vai acontecer, cedo ou mais tarde o céu vai se mover, cedo ou mais tarde aquela dívida vai ser paga, cedo ou mais tarde eu agir do Senhor. Não aconteceu agora, mas amanhã vai acontecer, e se não acontecer amanhã, depois da manhã vai acontecer. Mas uma coisa eu quero deixar claro no mundo espiritual, cedo ou mais tarde, o meu milagre vai acontecer, porque a minha fé não está baseada no que eu vejo, a minha fé está baseada no Deus que eu sirvo, um Deus que tem todo poder, toda autoridade, basta uma palavra dele e tudo vai acontecer. Porque quando colocamos a nossa fé só em milagres, ficamos dependentes de provas. Jesus desafia ele, mas mesmo assim ele faz um pedido. Jesus, desce até lá, meu filho está morrendo. Ele falou, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus chegou, confrontou a fé dele. Jesus quis levar ele a um nível de fé maior, mas ele não se desprendeu do que ele estava vendo. Ele não se desprendeu daquilo que ele estava sentindo. E ele pede para Jesus descer, porque ele queria a presença física de Jesus.
Ele necessitava ver Jesus colocando a mão sobre o filho dele, para ele acreditar. Ele queria ver um toque de Jesus, porque senão ele, na concepção dele, nada iria acontecer. Mas Jesus continua insistindo, porque Ele quer nos elevar a um nível maior de fé, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, porque Ele quer te levar você a um nível de graça, como Ele ensinou a Paulo, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando Paulo confronta e pede para Jesus tirar o espinho da carne, ele diz: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, Paulo fala, me alegrarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco, é que eu sou dependente. Quando eu estou fraco, é quando eu me entrego. E o versículo 10 diz: por isso me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco é quando eu sou forte. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, abrimos espaço para o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Se dobre diante da presença de Deus. Reconheça que sem Ele você não possui, não tem nada. Tudo é Ele, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. E aí então vem o rompimento. Ele crer na palavra. Depois dele falar, insistir, Jesus libera uma sentença poderosa para ele. E diz assim: vai, teu filho vive. Aqui está o ponto central da mensagem. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu na palavra e partiu. Algo aconteceu. Acho que aquela palavra entrou no ouvido dele e falou: peraí, o que eu estou fazendo? E ele decide crer e acreditar e partir, sem nada ainda ter acontecido. Ele não viu o filho curado e partiu. Ele não recebeu o sinal inédito do céu. Jesus está falando: ei, está vendo aquela nuvem lá, do tamanho da mão do homem? É o sinal de que seu filho foi curado. Ei, você está vendo aquele risco lá no céu? Jesus não mostrou nenhum sinal imediato para ele, para que ele acreditasse e descesse para a casa dele, que gerasse uma convicção. Ele apenas creu e partiu. Ele saiu do primeiro nível de fé e foi para o segundo nível. Ele saiu do nível de rogar e pedir um sinal para o nível crer e partiu. Não é a fé que precisa ver, é a fé que obedece à palavra de Deus. E essa fé que você precisa, essa compreensão que você precisa ter. O milagre daquele homem não começou quando os servos chegaram até ele, não. O milagre começou no momento que Jesus falou: vai, o teu filho vive. A cura não aconteceu quando ele viu. A cura aconteceu quando ele creu na palavra. Cada palavra que é liberada neste altar, cada palavra que é dita no profético, cada palavra liberada no momento de oferta, você tem que crer e partir e aceitar e tomar posse. É uma palavra liberada, dizer: opa, essa é minha. Uma mulher que já testemunhou aqui a respeito da cura, da doença de Chagas, do transplante do coração. Quando ela ouviu a palavra de conhecimento, ela falou: essa palavra é para mim, eu tomo posse dessa palavra. E foi curada, saiu da fila do transplante do coração. Entenda algo, não existe tempo, não existe distância que impeça Jesus de
de operar um milagre na vida dele. Quando Jesus liberou a palavra, vai, teu filho vive, Jesus estava na Galileia, o filho dele estava lá em Cafarnaum. E Jesus liberou a palavra em Galileia, e em Cafarnaum obedeceu a palavra de Jesus. No momento da oração que nós estávamos aqui, eu quero profetizar, alguém que estava aqui, você que está com a cabeça baixa, você apresentou o celular diante do Senhor. Você mesmo, você estava apresentando algo diante do Senhor. A palavra foi liberada, e o que você estava apresentando diante de Deus, aquele celular, não sei se era a foto, não sei se era um diagnóstico, o que você apresentou, eu quero profetizar que você receba o seu milagre, você receba a cura, e você viva o seu milagre para testemunhar aqui, em nome de Jesus. Porque a palavra é liberada na Galileia, e ela acontece lá em Cafarnaum. Talvez hoje você esteja exatamente como aquele homem, aquele pai. Você ainda não viu mudança. Pastor, não mudou nada. Teve um testemunho de uma mulher que ela tem um salão de beleza. E de tanto ela mexer com escova, fazendo escova, ela teve tendinite. E agravou tanto que ela já não conseguia fazer um movimento. E teve um mover do Senhor no culto Souza, e ela veio aqui na frente, recebeu oração. Mas algo falou no coração dela de que ela estava curada. Ela ouviu assim, você está curada. Mas a dor ainda persistia. E ela tentou fazer um movimento. E a dor do mesmo jeito. Mas falou, você está curada. E ela foi para casa falando, eu estou curada. E no outro dia ela estava no salão e a dor continuou. E no outro dia a dor continuou. E passaram alguns dias e a dor continuou. Mas depois a dor começou a desaparecer aos poucos. Depois ela nem percebeu. E alguns dias depois, ela fazendo a escova, e ela falou, ué, cadê a dor? A dor desapareceu e nunca mais voltou. Então talvez você, pastor, nada mudou. Mas eu, como homem de Deus, eu quero dizer, vai mudar. Espere um tempo. Vai acontecer. Mas pastor, o diagnóstico ainda existe do médico? Sim. Mas de repente, tudo muda. No estralar de dedo, Deus opera. Num piscar de olhos, o milagre vai acontecer. Mesmo que a dor ainda esteja permanecendo, porque ele vai tentar intimidar você. Como assim? Você foi curado, mas a dor ainda está aí? Mas como é dito nesse altar aqui, se Deus falou, eu acredito, vai acontecer. Cedo ou mais tarde, vai acontecer. Porque uma palavra foi liberada. E o que você precisa somente de uma palavra liberada. O que você precisa somente de uma palavra dita por Jesus, como foi semana passada. Vento, cala-te, mar, aquieta-te. O que vai determinar o seu milagre não é o que você vê, é o quanto você confia na palavra que você recebeu hoje. O que vai determinar o seu milagre é o quanto você confia na oração que você recebeu hoje. O que vai determinar o seu milagre é o quanto você confia que a unção que foi derramada sobre a sua vida, que você foi ungido, que o milagre vai acontecer na sua vida. Essa confiança vai fazer com que céus e terra se movam. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aqui, assim como aquele oficial, ele creu, ele partiu, e a confirmação veio no caminho, sendo relatada pelos seus servos. Você vai crer hoje, você vai partir para a sua casa hoje,
E no meio do caminho, durante a semana, durante esse mês, ou talvez até amanhã, você vai receber a confirmação daquilo que você tem semana após semana apresentado aqui diante do Senhor. Volte confiando na palavra. Acredite na palavra. E a palavra diz: creu ele e também toda a sua casa. O milagre que você vai receber hoje não diz respeito somente a você, mas eu quero profetizar: o milagre que Deus tem para você vai se estender para toda a sua casa. Por um momento, feche seus olhos. Em um momento de adoração, comece a adorar o Senhor. Deus está aqui presente neste lugar. Deus está nesse ambiente. Existe um toque curador. Existe um toque restaurador. Existe um toque transformador. Existe uma boa notícia. Jesus está de volta. Diga assim: Jesus está de volta. Jesus está de volta nesse ambiente. E há 3 semanas atrás eu falei: Jesus não anda em círculo. Jesus caminha com propósito. Jesus está de volta essa noite porque Ele tem um propósito de trazer a cura, de manifestar um milagre na sua vida. Ouve-se júbilos de todos os povos. Os reis se dobraram ao Senhor. Houve um brado de justiça. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor na sua vida chegou essa noite. Ah, se eu tivesse aí no seu lugar e eu tivesse escutado alguém dizendo aqui: o dia do Senhor chegou na minha vida, eu tinha dado um glória a Deus bem alto. Eu tinha tomado posse. Ora vem. Ora vem, Senhor. Jesus, venha nesse ambiente. Jesus, venha nessa atmosfera. Nós estamos ansiosos pela Tua presença. Nós queremos clamar e cantar que ansioso nós esperamos a Tua volta. O Senhor saiu da Judeia e foi para Galileia, porque naquele local onde o Senhor transformou água em vinho, o Senhor queria operar um segundo milagre. Este é o momento, Jesus, do segundo milagre na vida dessas pessoas. Enquanto elas Te adoram, que os milagres aconteçam. Enquanto elas Te adoram, que a cura se manifeste. Enquanto elas Te adoram, Pai, Senhor, elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Tudo pra mim,
Essa expressão é um convite. Essa expressão é um clamor. Convite para Jesus entrar na nossa casa. Convite para Jesus tocar no nosso corpo. Jesus, aquele homem, rogou ao Senhor, porque o filho dele estava à beira da morte. Havia um desespero. Havia um desejo de ver um milagre acontecendo. Mas havia uma necessidade de um ajuste na fé. Ele precisava ver para acreditar. Crer porque viu ou crer porque confiou? E o Senhor quer tirar pessoas desse estágio de precisar ver, de precisar sentir, ter algo palpável para acreditar na possibilidade da cura. E nós queremos que o Senhor incline o coração das pessoas, que mesmo com a dor, mesmo com o diagnóstico, mesmo com nada tendo mudado ainda, mas nós entregaremos a nossa confiança completamente no Senhor. Creu e partiu. Mas ele partiu não indagando, será que aconteceu? Eu consigo imaginar aquele homem dizendo, aquele Jesus que transformou água em vinho, ele liberou uma palavra, e eu confio nessa palavra, porque milagres no passado despertam milagres no presente. Se ele pôde transformar água em vinho, ele também pode curar o meu filho. E ele foi acreditando, e no dia depois, chegando em casa, ele ouve a boa notícia, que o filho dele estava curado. Ele indaga, quando foi que aconteceu? Foi ontem. Ei, o seu milagre não vai acontecer, o seu milagre já aconteceu, porque Jesus liberou a palavra. E como aquele homem, você está no caminho, indo de volta para casa, e tem uma boa notícia esperando você na sua casa. Seu filho foi liberto, seu casamento foi restaurado, a dívida foi paga, o milagre aconteceu, a porta se abriu. Hoje chegou salvação e libertação na sua casa. Basta você confiar e se apropriar da palavra, e como aquele homem, você vai viver o seu milagre. A equipe vai se posicionar, nós queremos orar por você. Venha com convicção, venha crendo nessa palavra, decida crer na palavra. A cura não para em você, a cura vai alcançar todos ao seu redor. Talvez você venha buscar uma cura pessoal, mas eu quero profetizar que além da sua cura pessoal, Deus tem algo a mais para você. E você que quer ir para casa, eu quero te abençoar e declarar uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana de favor. E eu quero declarar que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoe a todos e nós iremos orar por vocês.